Meu nome é Sabrina e vocês devem estar se perguntando por que eu tô nessa situação. Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco da rotina de um pesquisador botânico e seus desafios. Pra mim, essa rotina começa muito antes de chegar no meio do mato, em casa com os preparativos pra ir pro campo, como por exemplo, bater as plaquinhas que a gente vai colocar nas árvores, pra identificar esses indivíduos. Fora as placas, eu ainda fiz a minha própria prensa, que vocês vão entender pra que eu vou usar elas mais pra frente no vídeo. Mas aí tá o professor Hudson me ensinando como eu ia ter que bater os pregos pra conseguir deixar ela no lugar. E depois disso, a gente vai pro meio do mato. Mas até chegar no lugar que a gente vai coletar as informações das nossas plantas, passamos por alguns desafios, como por exemplo, ambientes alagados desse jeito. O Parque Estadual Paulo César Vinha, que é o parque que eu trabalho, ele possui uma lagoa principal, que é a Lagoa de Caraís. E quando ela tá cheia, as trilhas todas ficam alagadas, então não tem jeito, você vai molhar o pé mesmo. Depois a gente bota a bota pra secar e vamos nessa, não tem tempo ruim. Quando a gente trabalha com as restingas, esses ambientes litorâneos, perto das praias, a gente tem que estar preparado para essas coisas, porque são muito dinâmicos. E depois de uma caminhadinha, a gente finalmente chega na nossa área, que é uma área de floresta não inundada. Então, finalmente, a gente vai poder coletar os dados das nossas plantas para realizar nossa pesquisa. Por exemplo, a circunferência das árvores, a altura delas e marcar todos os indivíduos que a gente vai coletar depois. Aquelas plaquinhas que a gente bateu no início, então, a gente vai usar agora. Eu acho que o podão já virou meu amigo, cara. Pois é, e agora chega a hora de coletar essas plantas. E realmente a gente tem que fazer amizade com o podão, que é essa vara de alumínio que vai até lá em cima e nos ajuda a chegar um pouco próximo da altura dessas árvores, para conseguir coletar um raminho, para depois a gente poder identificar no laboratório. E ainda tem a pessoa que fica anotando todos esses dados para não perder nada, que normalmente sou eu. Depois do dia cansativo no campo, a gente volta para a sede do parque e já dá uma prensada nas plantas ali. Olha lá a prensa aí sendo usada agora. E a gente deixa todas essas plantas bem compactadas para que elas ocupem menos espaço e fiquem numa forma 2D, para a gente poder depois colocar na estufa. Antes de colocar essas plantas na estufa, eu ainda vou reorganizar a minha prensa. E para isso eu preciso de alguns papelões. Esses papelões vão sugar a umidade das plantas e me ajudar a secar elas na estufa. E aí eu vou organizando a minha prensa de novo, colocando as plantas e intercalando com papelões, para que esse papelão possa reter essa umidade. Algumas plantas são mais difíceis de prensar por causa do seu tamanho e também porque são mais suculentas, então demoram mais tempo na estufa até perder toda a sua água. E aí chegou a hora de prensar de novo. Confesso que é mais difícil fazer isso sozinha. Algumas horas a gente tem que recorrer a alguns recursos, como subir em cima da prensa. Depois das prensas prontas, a gente finalmente coloca na estufa com o nome e a data que a gente está colocando lá. A estufa vai estar programada para 62 graus e isso vai fazer com que as plantas sequem. Bom, depois disso tudo, a gente finalmente tira essas plantas depois de uns 2 a 3 dias secando e elas ficam assim, nesses jornais. Elas perdem totalmente a sua água e ficam secas, para a gente poder estudar melhor e guardar melhor nos herbários. Todo esse processo é muito importante para depois a gente iniciar a segunda etapa, que é estudar essas plantas e descobrir qual espécie elas são. Isso aí eu deixo para contar para vocês em outro vídeo. E é claro que no trabalho de campo, uma andorinha só não faz verão. Então eu agradeço muito aos meus professores e aos meus amigos, meus colegas que me ajudaram sempre nos trabalhos de campo. Siga o Pepe Bill para não ficar por fora de nenhuma novidade e compartilha para aquele seu amigo que também gosta de campo. Um beijo e até a próxima!